Plenário aprova direito a cartão de banco em braille para pessoas com deficiência visual. No Senado, o ministro da Saúde assina portaria que libera medicamento para pacientes com atrofia muscular espinhal. E ministro da Ciência e Tecnologia pede ajuda aos senadores para recompor orçamento do Ministério. Comissão de Constituição e Justiça rejeita fim de cotas para candidaturas de homens e mulheres nas eleições. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Segue para a sanção presidencial o projeto que dá a pessoas com deficiência visual o direito de receber cartões de crédito e de débito em braille. Também foi aprovado pelos senadores a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas de Juventude. Os senadores aprovaram um projeto que garante às pessoas com deficiência visual cartões de crédito e débito em braille. A questão da acessibilidade hoje é uma necessidade real. Infelizmente, nós ainda estamos muito aquém daquilo que a gente precisaria estar para atender hoje o percentual, e aí eu não falo só em relação à questão visual, em todas as demais áreas. Está ligada à questão de acessibilidade, permitindo que a pessoa cega possa ter nas suas transações bancárias o cartão de crédito com uma fita transparente em braille que vai permitir o uso do cartão de crédito e também do cartão para outras operações bancárias, sem a necessidade de ter o auxílio de outra pessoa. Vejo que há a unanimidade da votação, vou submeter em votação simbólica. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado, a matéria vai à sanção. Foi aprovado ainda a proposta que cria a Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas de Juventude. Essa frente parlamentar tem o papel de acompanhar de perto e apoiar essa construção feita por várias mãos, deixando de lado as diferenças políticas, ideológicas e também partidárias, focando todos os esforços na busca de soluções e caminhos para que as políticas públicas de juventude alcancem o seu resultado desejado cada vez mais. Também foi aprovado o projeto que obriga a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e ainda aos atendidos em regime domiciliar. No fim da sessão plenária, os senadores aprovaram uma medida provisória que permite o uso de recursos do FGTS em operações de crédito para hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos que participam do SUS, o Sistema Único de Saúde. Outro projeto aprovado foi o que tipifica o crime de denúncia caluniosa com finalidade eleitoral. O projeto prevê multa e prisão para quem acusar injustamente um candidato a cargo político com o objetivo de afetar sua candidatura. O ministro Luiz Henrique Mandetta assinou hoje no plenário do Senado uma portaria que disponibiliza no Sistema Único de Saúde um medicamento de alto custo usado para melhorar a qualidade de vida de pacientes com atrofia muscular espinhal. A família de Gianluca Trevelin viajou 15 horas de carro de Santo André, São Paulo, até Brasília, só para acompanhar a assinatura da portaria, que regulamenta a disponibilização do medicamento Spinraza pelo Sistema Único de Saúde. Se eu não tiver um caminho para seguir, eu tenho que ir para a justiça para buscar o remédio do meu filho. E a gente busca um caminho onde o Ministério possa pagar menos por esse medicamento e abranger mais pacientes. Uma luta de muitas famílias que convivem com a atrofia muscular espinhal, doença degenerativa de origem genética. Um dia histórico para a saúde pública do Brasil, daqueles que mais precisam. Milhões de brasileiros esperam por este governo e por esta pasta
para terem os seus problemas solucionados, como numa portaria ministerial assinada no plenário do Senado da República, em sinal de respeito a esta casa e em sinal de prestígio a milhões de brasileiros. A primeira-dama Michele Bolsonaro ressaltou a importância da portaria. É mais um passo dado em direção à melhoria da qualidade de vida dos portadores de atrofia muscular espinhal. Os desafios dos milhões de raros e de seus familiares é um problema social que requer o olhar atento do governo. As políticas públicas devem buscar alternativas para trazer o mínimo de conforto e bem-estar para esses cidadãos e familiares. O ministro Luiz Henrique Mandetta explicou que esse medicamento será o primeiro de alto custo a ser incluído na tabela do SUS por meio de um novo modelo de compra, a modalidade compartilhamento de risco, em que o governo só paga pelo remédio se houver a melhora do paciente. Vamos garantir a medicação e, se não tiver o resultado, o laboratório nos dá o crédito, anula aquele pagamento, aquele dinheiro que gastamos. Este é o primeiro medicamento incluído no SUS por compartilhamento de risco. A construção desse modelo, ele exige que a indústria abra mão de algumas questões, que o Ministério da Saúde seja mais inovador no processo gerencial, isso é um grande avanço que a gente está trazendo para a gestão pública, e que, de alguma forma, o objetivo final, que é o paciente, seja beneficiado disso. Infelizmente, a gente não vai conseguir curar definitivo essas pessoas, mas com a assinatura dessa portaria, a gente vai poder ajudar a muitas pessoas a melhorar a sua qualidade de vida, a diminuir suas dores. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, pediu ajuda aos senadores para recompor o orçamento da pasta, congelado em 42%. Ele foi ouvido em audiência pública pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Marcos Pontes apresentou aos senadores as principais ações do Ministério da Ciência e Tecnologia. Citou, por exemplo, o Programa Ciência na Escola e o Centro de Dessalinização de Campina Grande, que estão entre as metas dos 100 dias do governo Bolsonaro. O ministro disse que todo gasto em ciência e tecnologia é investimento, porque a pesquisa traz soluções para os problemas que a sociedade enfrenta. Aí, Marcos Pontes pediu ajuda aos senadores, já que 42% do orçamento do ministério foi congelado pela equipe econômica do governo. Todo país desenvolvido, quando ele entra em crise, ele investe mais em ciência e tecnologia. A gente está fazendo o oposto. Então, é melhor a gente reverter essa coisa. E, para isso, a gente vai precisar da ajuda de muita gente. E o Congresso, pensando em orçamentos para o ano que vem, etc., o Congresso é uma função essencial nisso aqui. O ministro também pediu apoio para a aprovação de um projeto que proíbe o contingenciamento de recursos dos fundos de ciência e tecnologia e recebeu o aval de senadores. Vamos lutar para aprovar na CAI o mais rápido possível essa questão do contingenciamento. Nós aprovamos uma vez, ainda como fui deputado na LDO, nós proibimos o contingenciamento lá na Comissão Mista do Orçamento. Então, vou pedir aqui o apoio daqueles que participam, eu participo lá também, para já colocar agora na lei orçamentária proibição do contingenciamento de ciência, tecnologia e inovação. Marcos Pontes respondeu perguntas de senadores sobre diversos temas de seu ministério, que abrange também a comunicação. Em novembro de 2014, a Anatel estabeleceu novos índices que garantam ao consumidor a velocidade da banda larga contratada. Entretanto, passados 4 anos, ainda são recorrentes as reclamações de clientes que não conseguem obter esse índice. O governo reconhece esse problema? É uma questão que tem sido analisada pela Anatel, né, e eu estou aguardando, na verdade, o resultado dessa análise. A partir desse resultado, a gente vai trabalhar, então, nas possibilidades, nas correções e como que a gente pode trabalhar junto com as operadoras para que esse problema seja resolvido. Logicamente, eu sinto também o efeito. O acordo de salvaguardas tecnológicas da base de Alcântara, assinado com os Estados Unidos, também foi discutido na reunião. Senadores pediram atenção aos quilombolas e aos municípios próximos da base no Maranhão. É necessário que nós possamos dizer, olha, essa riqueza está vindo para o Brasil, mas ela precisa também ser distribuída de forma justa nos locais, principalmente onde vai ser produzido, né, esse serviço, aonde esses foguetes vão ser lançados. Então, nós demos entrada no projeto 1951, que trata justamente sobre
porcentagem de recurso, compensação financeira para esses estados que vão estar sediando esses serviços importantes, no caso, o lançamento de foguete. O primeiro passo de tudo isso é a aprovação do acordo de salvaguardas aqui no Congresso. Depois que ele for aprovado, aí a gente vai negociar lá com as comunidades locais, com o Estado. A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou hoje, por 16 votos a 2, um projeto que pretendia acabar com a obrigação do percentual mínimo para candidaturas de homens e mulheres nas eleições. O autor do projeto reconheceu o mérito de se tentar incentivar a participação feminina na política, mas argumentou que a exigência de 30% de candidaturas de um mesmo sexo e o investimento obrigatório de recursos do fundo eleitoral nelas não surtiu o efeito desejado nas últimas eleições. Para ele, o risco de candidaturas laranjas é grande. O que vai acontecer nesse Brasil, como já aconteceu nas eleições de 2018, e irá acontecer em 2020, e vivo aqui estaremos, para, depois desta tribuna, mostrar o laranjal que será instituído nesse país, nas câmaras de vereadores do futuro. E aí vem eleições de deputado 2 anos após, que também vão ser praticadas por laranja. Porque se um partido tem 7 homens, ele não consegue preencher os 30% de mulheres, eles vão prejudicar o partido como um todo? Aí o que se faz? Busca ou a empregada, ou uma cunhada, ou a esposa para preencher, para que o partido sofra ou não sofra, a sua chapa não seja registrada. O relator foi contra derrubar a obrigatoriedade do percentual mínimo de candidaturas de cada sexo. Apenas nas eleições de 2018 que as mulheres tiveram esse incentivo. Não há medidas de fomento de convencimento e sedução das mulheres. Mas não adianta você dar o direito se não oferece condições para que essas mulheres efetivamente entrem no processo eleitoral. Outros senadores também argumentaram. É dentro do partido que se decidem as candidaturas. Ou seja, tudo começa dentro do partido, da definição das candidaturas. E aí a gente acaba não estando nas conduções partidárias. A mulher acaba ajeitando a mesa, colocando o cafezinho, fazendo a ambientação. Nós queremos o direito de estar aqui na proporcionalidade que nós mulheres existimos nessa sociedade e produzimos para ela. Houve um crescimento graças à lei da cota e a exigência dos 30% tempo de televisão e de recurso para a bancada feminina. Houve um aumento de 50% do número de deputadas federais. Eram 49, hoje são 77. Isso fez com que nós, que estávamos no rodapé dos países com participação feminina, éramos os últimos países em percentual de participação feminina, subir 30 pontos no ranking. Os senadores das Comissões de Assuntos Sociais e Assuntos Econômicos decidiram deixar para daqui a 2 semanas o polêmico projeto sobre a nova lei de drogas. O texto veio da Câmara em 2013, foi arquivado no final do ano passado e agora está de volta. O relatório do senador Stevenson Valentim manteve na íntegra o texto vindo da Câmara dos Deputados. O projeto de lei da Câmara prevê pena maior para traficante-chefe de quadrilha. Nos postos de saúde, fica obrigada a elaboração do plano individual de atendimento para cada usuário ou dependente de droga. O contribuinte poderá deduzir do imposto de renda até 30% para construção e manutenção de instituições de atenção a usuários de drogas. Licitações de obras públicas deverão reservar 3% do total de vagas para pessoas atendidas pelas políticas sobre drogas. Mas o texto nem chegou a ser discutido. Senadores se revezaram para defender ou criticar a proposta de realização de novas audiências públicas. Que a gente possa trazer experiências do Canadá, que a gente possa trazer experiências da Holanda, que a gente possa trazer experiências de várias partes do mundo para discutir esse tema e ver como eles estão encaminhando e solucionando a questão de como lidar com o tráfico, como lidar com o usuário de drogas, como lidar com essa situação que é de extrema complexidade. Para a gente procurar fazer esse debate hoje, porque o Supremo Tribunal Federal, no dia 5 de junho, agora de 2019, já marcou a continuidade do julgamento de da liberação das drogas.
Então, o placar lá já está 3-0. Nós vamos continuar repetindo o que já foi feito, vamos continuar procurando até que venha, se um dia for possível, o maior número de depoentes aqui que sejam a favor da droga, quando cabalmente já se viu que a maioria é contra a droga. Eu sou uma usuária de canabidiol e eu gostaria sim de aprofundar mais no projeto para ver se não tem nenhum entrave que acabe prejudicando um pouco, porque as pessoas que consomem esse medicamento, e a gente tem assistido crianças que tinham 30 convulsões por dia passar a ter nenhuma, e a gente precisa avaliar profundamente se não tem nenhum entrave que acabe prejudicando essa evolução. O requerimento para a realização de audiência pública foi rejeitado e, com o pedido de vista coletiva, as comissões de Assuntos Sociais e Assuntos Econômicos voltam a se reunir para votar a matéria no dia 8 de maio. E se o projeto da Câmara for realmente aprovado na íntegra, como quer o relator, cai a possibilidade de se portar pequenas quantidades de droga, como determinava uma das emendas ao texto. Por outro lado, pode haver redução de pena, dependendo da quantidade de droga encontrada com a pessoa. Esse projeto ele não vê punição, não vê aumento de pena para traficante grande, traficante médio e grande porte. Mas para o pequeno, que muitas vezes é mula, é o cobaia ali para vender aquela quantidade inexpressiva de um grande traficante, ele não precisa e nem vai ser penalizado pelo PLC 37. Ele vai ser tratado, ele vai ser socializado. O Brasil é apontado como um dos países com mais pesquisas científicas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, os números também mostram que é um dos menos competitivos. A Comissão Senado do Futuro recebeu representantes do governo e da sociedade que apresentaram dados para embasar propostas legislativas de incentivo à inovação. As barreiras enfrentadas pelo empreendedorismo no Brasil são claras: burocratização para se abrir um negócio e falta de incentivos. Muita gente que está hoje com desemprego, que hoje quer entrar no mercado de trabalho e tem muitas vezes o quesito ideia, esbarra na burocracia ou na incerteza de como fazer. O Brasil hoje ocupa a 64ª posição no âmbito do Innovation Global Index, um dos principais rankings de inovação do mundo. E quando a gente olha para a outra perna, que é a de publicações científicas, o Brasil está muito mais bem posicionado. Hoje nós somos o 13º ou 14º lugar em termos de publicações científicas. O subsecretário de Inovação do Ministério da Economia explicou os 4 principais eixos de atuação do órgão para que o Brasil avance mais posições na área: empreendedorismo inovador, inovação para aumento da produtividade, economia digital e 4.0 e inovação na fronteira tecnológica. Ele também detalhou programas em execução no país. Um deles é o Brasil Mais Produtivo. É um programa de manufatura enxuta, na verdade são intervenções rápidas e simples no chão de fábrica das empresas, usando as metodologias de manufatura enxuta para aumentar a sua produtividade. Então, é um programa que foca no chão de fábrica para aumento de produtividade das nossas pequenas e médias empresas. Foram atendidas nos últimos 2 anos 3.000 empresas no âmbito do B+P e elas tiveram um ganho de produtividade médio na linha de produção que foi atendida de 52%. As dificuldades no registro de marcas e patentes, especialmente quando se trata da falta de examinadores no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e do excesso de exigências, acabam prolongando o processo por vários anos. Se hoje eu tivesse um borrachão e apagasse todos os pedidos de patentes anterior à data de hoje para trás, amanhã eu já começaria um novo backlog. Eu não tenho examinadores suficientes para tratar da demanda corrente. Outra barreira é a grande burocracia na hora de abrir e fechar empresas. Segundo a organização Endeavor Brasil, em média leva-se 62 dias no país para a abertura de negócios. Já houve registros de processos que duraram 163 dias.
A abertura de empresas envolve pelo menos 6 processos em 6 órgãos diferentes. A informação não é clara, existe um excesso e duplicidade de exigências e por aí vai. E se abrir é difícil, fechar uma empresa é quase um pesadelo. São quase 4 milhões do que a gente chama de CNPJs zumbis, que são empresas que não estão em atividade hoje, mas que ainda existem formalmente. O representante do Sebrae falou sobre a importância de algumas propostas legislativas. Uma delas é o projeto de lei do Senado que prevê a transformação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de contábil para financeiro. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é a principal fonte de recursos para a inovação no país e hoje ele é quase na sua totalidade contingenciado, né, no orçamento. Então a gente precisa transformar esse fundo de um fundo contábil para financeiro para que ele seja realmente e de fato revertido em inovação e investimentos em inovação no Brasil. No início do ano, por meio de uma medida provisória, o presidente Jair Bolsonaro reestruturou os ministérios e retirou do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, a atribuição de propor ao governo federal as prioridades para o setor. A MP está sendo analisada por uma comissão mista do Congresso Nacional. Participantes de uma audiência pública da comissão, nesta quarta-feira, criticaram a medida. O sistema e o CONSEA, a participação social, os múltiplos olhares, eles foram analisados por vários mecanismos de avaliação de miséria e fome, principalmente a Organização Mundial da Saúde, enfim, e ele foi considerado um exemplo no mundo porque o Brasil, um país com fome crônica, com miséria crônica, conseguiu, por conta desse sistema, sair em 2014 do mapa mundial da fome. Eu, particularmente, pessoalmente, apresentei uma emenda para restituição do CONSEA, né? E acredito que essa casa vai restabelecer 2 direitos constitucionais que são fundamentais: o direito à alimentação e a impossibilidade de interferência estatal na livre associação das organizações. O próprio governo reconhece que é preciso fazer mudanças. Já existem demandas do próprio governo no sentido de aperfeiçoar, de adequar, de aprimorar a medida provisória que o próprio governo encaminhou. Então, tem demandas específicas de diversos órgãos no sentido de melhor racionalizar as atribuições, as competências que ficaram distribuídas nessa nova estrutura. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu hoje representantes de movimentos indígenas que estão em Brasília participando do 15º acampamento Terra Livre. O encontro reúne lideranças indígenas de todo o país e é considerado a maior assembleia de povos originários do mundo. Representantes de movimentos indígenas vieram pedir o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para reverter 2 decisões do governo que foram tomadas no início do ano com a medida provisória 870. A de passar a responsabilidade da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura e a de transferir a FUNAI do Ministério da Justiça para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Receberam de Davi o compromisso de promover o diálogo. Isso acho que é uma demanda principal do movimento indígena, não é a única, tem várias, mas é uma demanda que preocupa e por parte do presidente do Senado ficou a garantia e o compromisso dele no sentido de ajudar a viabilizar o retorno da FUNAI para o Ministério da Justiça. As mudanças na medida provisória são anseios essenciais e fundamentais e a gente pode ter um clima de diálogo, de construção. São coisas tão simples que vão fazer com que haja paz, segurança, esperança no futuro também. A deputada federal Joênia Wapichana, da Rede Sustentabilidade de Roraima, é a primeira mulher indígena a ser eleita para a Câmara Federal.
Ela coordena a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas, associação suprapartidária que conta com 248 parlamentares. A deputada defende que o momento é de dialogar para avançar. Ao invés de você abrir terras indígenas para mineração, arrendamento, hidrelétrico, qual seria a alternativa de a gente levar a sustentabilidade na Amazônia, para os povos indígenas, que não significa eles abrirem mão de seus direitos à terra, abrir mão de sua cultura, colocar em risco a vida dos povos indígenas, mas, enfim, fazer com que os povos indígenas dialoguem, né, com as autoridades e de apresentarem suas demandas e prioridades. Amanhã, às 10 horas da manhã, o Senado vai realizar uma sessão especial no plenário para homenagear os povos indígenas. No episódio de hoje da série sobre a reforma da Previdência, você vai ver como a exigência de idade mínima para a aposentadoria vai atingir as trabalhadoras do serviço público. A reforma da Previdência está aí e ela vai mexer com todo mundo. Por exemplo, o que a proposta do governo prevê para a mulher, servidora pública? Eles e elas são milhões em todo o país. Os servidores públicos seguem as regras do regime próprio da Previdência Social. As novas regras vão valer mesmo para quem já está trabalhando. Alice vai ter que adiar os planos de conhecer outros países, aprender coisas novas e ter mais tempo para a família. No serviço público, desde o ano 2000, se a reforma passar, ela vai ter que trabalhar mais do que esperava. Porque, pela proposta do governo, Alice vai ter que cumprir a regra de transição. Quando eu entrei no serviço público há 19 anos atrás, a minha expectativa, à época, era me aposentar com 54 anos. Então, só que agora aumentou bastante, né? E mesmo entrando na regra de transição, acredito que acho que eu me aposento lá pelos 60, 62. A regra de transição nada mais é de que ajustar esse perfil dessa pessoa que já estava contribuindo para o sistema, cujo contrato já havia sido pactuado antes, então o governo está mudando o contrato com esse profissional. Então, uma forma de ser mais justo com esse profissional é estabelecer que ele tenha regras menos rigorosas dos que vão ainda entrar no sistema de seguridade. Se a proposta do governo for aprovada, as novas funcionárias poderão requerer aposentadoria somente a partir da idade mínima de 62 anos, tempo mínimo de contribuição de 25 anos, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Quer saber mais sobre a proposta do governo para a reforma da Previdência? Acesse a página da TV Senado no YouTube. Até a próxima! E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.